Pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos voltar com esse material, caderno 1, nas páginas 62, 63, 64 e 65. Para começar a fazer as atividades da página 62, a gente precisa retomar esse texto aqui, Floresta Amazônica. No material está indicando página 58, mas na verdade é página 60. Esse texto vocês vão ler quando acabar esse vídeo, eu não vou ler agora. Esse texto, ele fala sobre a riqueza da floresta amazônica, né? Sobre a diversidade de animais, de plantas que tem naquela região. E também sobre o privilégio de ter essa riqueza, né? No nosso país, nós somos privilegiados. Então, vamos lá. Vamos entender o que tem esse texto? Então, número 1. Qual palavra tem maior capacidade de resumir o texto? Se fosse para vocês falarem esse texto aqui, o assunto desse texto em uma palavra, vocês falariam Amazônia, homem ou riqueza? 2. Qual a finalidade desse texto? Eu falei que esse texto aqui é um texto informativo. Então, qual é a finalidade desse tipo de texto? Aí você marca o X. 3. O texto pertence ao campo jornalístico, jurídico, religioso ou popular. É uma história popular isso aqui, que passa de pai para filho? É um texto religioso que a gente encontra nos materiais de igreja ou na própria Bíblia? É um texto jurídico em que os advogados utilizam? Ou é um texto jornalístico? Aí você marca o X. 4. Pode-se identificar uma opinião pessoal em... Nos textos jornalísticos também aparecem opiniões pessoais, né? A opinião da própria pessoa que escreveu, do próprio jornalista. Então, onde é que tem, qual é a parte do texto que tem uma opinião pessoal? Aí vocês vão ler aqui as alternativas e marcar. Lembrando que esse L significa linha e o número é o número da linha onde está essa informação, tá certo? Então, voltem ao texto aí para vocês responderem essa questão. Na questão 5, está falando... O que você leu, o texto que você leu é um texto informativo. Ele explica como é a Amazônia. Se você fosse dizer para alguém para que serve esse texto, o que você diria? Para que serve esse texto desse tipo aí da floresta amazônica? Ele serve para quê, né? 6. A fonte do texto pode ser reconhecida? Abaixo do texto veio a fonte dele? Aí você responde. 7. O texto que você leu foi retirado da internet. Anote abaixo o que chamamos de fonte do texto, ou seja, o lugar de onde o texto foi retirado. Então, só é olhar lá na fonte, né, para você saber. Na página 62, tem assim, que tipos de frases aparecem no texto? Declarativas, exclamativas ou interrogativas? Dica, os sinais de pontuação podem ajudar a responder. Então, se você voltar no texto, quais são os sinais de pontuação que vocês vão encontrar na maior parte, né? Então, a gente utiliza os sinais de pontuação para definir o tipo de frase. Então, as frases que tem lá no texto, elas são ou declarativas afirmativas ou negativas, porque utilizou-se o ponto final, né? Então, quando a frase tem um ponto final, elas podem ser ou declarativas afirmativas ou declarativas negativas. Então, as afirmativas é quando a gente está afirmando, a gente está dizendo que é daquela forma. Negativa é quando a gente fala que não é daquela forma. E sempre se utiliza nas negativas a palavra não ou nem, ou de jeito nenhum, né? Quando a gente está negando. Então, são exemplos de frases declarativas afirmativas. É um imenso tapete verde formado por árvores. Então, eu estou afirmando isso aqui, não é isso? É assim que se vê a Amazônia do céu. Também eu estou afirmando. Agora, olha essa declarativa negativa. Não se aproxime com pressa. Estou negando, ou falando que não é para se aproximar, né? O homem nem conseguiu descobrir tanta riqueza. Então, ele ainda não descobriu, né? Então, são as frases declarativas negativas. Relembrando a pontuação, há na linha 8 uma exclamação. Volte lá no texto e procure essa exclamação lá na linha 8. Qual efeito de sentido ela revela? O sinal de pontuação que está lá na linha 8, ele revela admiração, decepção, euforia ou revolta. Para você saber, tem que voltar ao texto. Não vai marcar qualquer uma, não. 10. O termo ali se repete ao longo do texto, expressando ideia de... Quando eu falo ali, vamos ali,
Eu estou expressando a ideia de dúvida, de lugar, de modo ou de tempo? Aí marque aí o X. A palavra mas aparece no início da linha 3. Olha lá na linha 3 do texto. Ela estabelece o sentido de alternância, né, de mudança, de conclusão, de explicação ou de oposição. Quando a gente está lendo, quando a gente fala mas, a gente está mudando o sentido, a gente está concluindo o que a gente quer falar, a gente está explicando ou é uma oposição, né, o contrário. Aí vocês respondem o X. No número 12 tem assim, tem um texto, né, publicitário, a Amazônia precisa de você, você pode pedir que mais destruição aconteça em nossas florestas, acesse aqui o endereço eletrônico, né, e nós apoiamos essa causa. Esse texto, em relação ao leitor, tenta. Qual é o objetivo desse texto? Ele quer o quê? Ele quer dar uma lição de moral? Ele quer fazer um apelo? Ele quer lançar um convite ou quer provocar risos? Marque o X. O objetivo desse texto é anunciar, é descrever, é convencer ou é narrar uma história? Aí você marca o X. Qual é o assunto desse texto? E qual é a ideia defendida pelo autor desse texto? Então, tem que ler com atenção para saber, tá certo? E essa última questão desta atividade é uma produção de texto. Você vai escrever um texto de opinião sobre a floresta amazônica, né? Você vai dizer o que você sabe sobre essa floresta, lembrando que o seu texto precisa ter início, meio e fim. Então, você precisa deixar clara a ideia que você vai defender, né? Você vai falar das características da floresta amazônica, da importância de se ter essa floresta e de se preservar, né? Você vai necessitar convencer as pessoas daquilo que você pensa sobre a floresta amazônica. Então, se você acha que é importante a floresta amazônica, no seu texto você vai ter que convencer as pessoas que isso é verdade, que é importante, né? E, por fim, você deve apresentar uma solução para os problemas que você apresentou no texto. Então, a gente sabe que os problemas da floresta amazônica são vários, né? O desmatamento, a destruição da floresta, a extinção dos animais. Então, você precisa dar uma solução para isso no seu texto, tá certo? E a segunda parte da tarefa, da atividade, está lá na página 64. Vem trazer mais uma fábula, que é a fábula do lobo e o cão. O lobo é um animal, né, selvagem. E nós conhecemos esse personagem também da história da Chapeuzinho Vermelho, não é isso? E o cão, que é o cachorro, né? Nosso amigo. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Amigo fiel. Então vamos lá. Um lobo e um cão encontram-se no caminho. Disse o lobo: companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, estou com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas de repente o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfalado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira, sabe? Durante o dia, meu amo me prende com uma coleira que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo despediu-se do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fartura. Então, com a leitura desse texto, né, a gente percebe que existe o lado bom de ser cão e o lado ruim. O lado bom é que tem comida, né? Ali sempre que ele está com fome. O lado ruim é viver preso. Por outro lado, a vida do lobo, né? Ele vive livre durante a maior parte do tempo, mas também às vezes ele passa fome, né? Então tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, número 1, quero ver se você é esperto e entende de expressões. Faça a relação da expressão com o seu significado. Quando ele fala bom amo, o que significa bom amo? É uma dessas duas alternativas. E ótimo aspecto também é uma dessas duas alternativas. 2. Acredito que você saiba o sentido da palavra despedir. Como você escreveria a frase abaixo, trocando a palavra sublinhada por outra com o mesmo sentido? Então, o que é despedir? Então, o lobo despediu-se do amigo ali mesmo. Faça com outra palavra. O lobo
que o lobo fez? Tira a palavra despediu-se e coloque aqui outra palavra. 3. As impressões do lobo sobre o cão, gordo e com pelo lustroso, são aspectos positivos ou negativos? 4. No texto, quem você acha que tinha a vida melhor? O cão ou o lobo? E por quê? Tem que dizer por quê. 5. O lobo estranhou uma coisa no cachorro. O que foi que ele estranhou? 6. Quem participa da história? Quem são os personagens? 7. Vamos ver se você leu com atenção. Onde os dois animais se encontraram? Quem fez a primeira pergunta no texto? De quem foi a última fala do texto? Quem é que usava coleira? Quem gostava de liberdade e quem era invejoso? Tudo isso está no texto. Na página 65, na questão 8, houve um reboliço no texto e as palavras estão com as letras fora do lugar. Você consegue arrumar tudo? Mostre que sabe. Vocês estão vendo, ó, passou um vento aqui e embaralhou as palavras. Então, vocês vão arrumar essas palavras e escrever aqui quais foram as palavras que vocês formaram, tá certo? No número 9, vocês vão escolher algumas dessas palavras e criar frases com sentido, começando com letra maiúscula, terminando com um ponto, tá certo? E lembre-se de usar palavras que indicam características e ideias de tempo, lugar, modo ou dúvida, ou seja, frases criativas, tá certo? 10. Reescreva as frases corrigindo os erros que aparecem. Nessas frases aqui, tem palavras escritas de maneira incorreta. Só de olhar dá para a gente perceber. Então, a tarefa que vocês vão fazer é escrever essas frases de forma correta, corrigindo esses erros que vocês estão vendo aí, tá certo? Então, já estamos aqui no aquecimento, né, para as festas juninas, dentro de casa, sem aglomeração, não é isso? Então, vocês vão reler os textos com atenção e faça sua atividade com capricho. Não esqueça da produção textual, que é o texto lá sobre a floresta amazônica, tá bom? Beijos e até a próxima. Pro Elisângela.